Olá pessoal, tudo bem? Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicarem no gostei, clicarem no sininho para receberem as informações sobre os próximos vídeos. Vamos continuar hoje falando sobre viagem astral. A viagem astral, nós falamos no vídeo passado, ela pode ocorrer de um modo espontâneo, de um modo, digamos, natural, através do sonho. O sonho é uma forma de viajar no astral. Mas também existe o sonho dirigido, o sonho controlado, né? Então, o indivíduo poderia ter uma autonomia no seu sonho. Essa autonomia, então, é outro modo, é uma outra forma de viajar pelo astral, com a consciência mantida. A viagem astral controlada, dirigida, né, ela poderá ser facilitada por algumas drogas, algumas substâncias químicas, por algumas músicas. Tem até mesmo alguns aparelhos que foram inventados e são comercializados para que o indivíduo possa melhor fazer a sua viagem astral. E por que motivo uma pessoa gostaria de fazer uma viagem astral? São muitas as vantagens, defendem os seus adeptos. Vamos falar aqui de algumas dessas vantagens. Primeiro, ele poderia fazer um turismo inusitado, né? Um turismo que não lhe sairia muito caro, quase nada, né? Porque ele vai estar deitado na sua cama. Ele poderia visitar, por exemplo, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, poderia visitar as pirâmides lá no Egito, ele poderia ir até Marte, ele poderia ir para planetas e para galáxias que nem sequer ainda foram descobertas pela moderna e avançada astronomia, né? O indivíduo poderia ir para outras dimensões, ele poderia conversar com seres alienígenas ou não, que moram no interior da Terra, com alienígenas que moram na superfície da Terra. O indivíduo nesse mundo astral, portanto, ele iria conviver com habitantes e com uma geografia extremamente diferente e inusitada, né? Então, uma grande vantagem, um turismo extremamente singular, um turismo diferente, né? É um turismo que é muito tentador, né? Principalmente nesses dias nas quais é tão valorizado viajar, né? Tão valorizado viajar. As pessoas dizem, se eu não viajo, eu fico louco, né? Eu enlouqueço se eu não viajar, eu tenho que viajar, né? O turismo, então, astral, ele também vem atender um pouco essa demanda pela viagem. Mas o turismo astral não é somente isso, não facilita somente isso. No turismo astral, quando o espírito se desdobra do corpo, entra no corpo astral e vai passear pelo mundo astral, o espírito se afasta do corpo. E o espírito se afastando do corpo, o espírito fica mais puro, ele fica mais longe das impurezas corporais e com isso ele começa a ter uma clarividência melhor do que ele é. Longe desse corpo imperfeito, né? O espírito que é algo avançado, que é algo mais sublime, ele começa a ter uma percepção mais clara da sua identidade espiritual, né? Ele consegue saber de todas as suas reencarnações. Então, se numa reencarnação eu fui, por exemplo, um hebreu exilado lá na Babilônia, né? Lá na Babilônia,
se eu fui um escravo no período romano, quem sabe, né? Se eu fui uma cortesã lá na corte do Luís XV, né? Todas dá para você fantasiar muito, né? Dá para você fantasiar muito. Então, foi um carrasco, né? Que mandava matar as vítimas lá da Inquisição, no início da Idade Moderna, né? Então, são muitas possibilidades criativas aí. Bom, você vai conhecer todas as suas reencarnações passadas e com isso você terá uma vivência dessas reencarnações e com isso você poderá vir a abreviar a escada reencarnatória, né? Você vai abreviar dívidas kármicas, né? Porque a jogada no esoterismo é que você tem que abreviar as reencarnações. Quanto menos vezes você reencarnar, isso mostra que você está se transformando no espírito evoluído. E você tem que evoluir, até que você fique uma energia pura. E na energia pura você se dissolve com uma energia pura e fica dissolvido ali. O objetivo é isso aí, né? O objetivo é chegar nesse ponto. Então você vai se tornar uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa melhor, um espírito mais avançado. Você poderá receber, inclusive, ensinamentos de espíritos mais evoluídos do que você, que estão por ali. Eles vão te orientar, te vão dar uma série de dicas, né, de conselhos, como que você melhora, e você melhorando, você vai abreviar, né, as suas reencarnações, né? Há um enorme livro espiritual contábil onde são anotados todas as coisas boas que a gente faz e do outro lado todas as coisas ruins que a gente faz. Depois passa uma régua embaixo e fazemos uma soma, diminuição, umas multiplicações ali e chegamos numa determinada número que vai definir quantas reencarnações, as próximas reencarnações, como que você vai vir, se você vai vir um homem lindo, bonito, talentoso, né? Cheio de vantagens, rico, cheio de vantagens, ou se você vai vir com uma pessoa com graves sequelas físicas, numa família extremamente pobre, com baixa inteligência. Tudo isso aí vai ser definido através desse livro contábil mágico que rege as reencarnações de toda a humanidade, né? Então você vai poder fazendo a viagem astral, você vai poder melhorar a sua contabilidade espiritual. A sua contabilidade espiritual vai melhorar. No mundo astral, nós vamos aprender também a desbloquear as energias que estão bloqueando o nosso corpo e com isso nos causando doença, né? Então nós vamos melhorar a nossa saúde corporal quando a gente aprende a desbloquear essa energia, né? Os místicos gostam muito da palavra cósmico, gostam muito da palavra quântica, né? Da física quântica, usa a física quântica no espírito, né? Então você vai poder trabalhar com essa energia quântica, vai poder desbloquear essa energia cósmica que está bloqueada, para poder o espírito fluir, e o espírito fluindo melhor, você vai ter menos doença. Você poderá reencontrar no mundo astral os seus mortos queridos. Que fantasia fantástica, não? Reencontrar a tua avó, reencontrar teu pai, reencontrar tua mãe que já morreu, teu irmão que já morreu. Quanto que a gente não daria para que isso fosse verdade? Quem não quer isso? Quem não deseja isso? Reencontrar os amados mortos, né?
Quanto que a gente não daria por isso, né? Pois está lá ao seu alcance na viagem astral. Você poderá reencontrar os amados mortos. E também você poderá reencontrar por quê? Porque a morte não existe. Para os místicos e os esotéricos, a morte não existe. Quem são esses espíritos, então, que eu vejo? O espírito do meu pai, que já morreu, o espírito da minha avó, que já morreu. Quem são esses espíritos? Eles não estão mortos, eles estão vivos. Para os esotéricos e os místicos, não há mortos, só há vivos. Os mortos são aqueles que estão vivos, mas não possuem o corpo físico. E os vivos são aqueles que estão vivos e ainda possuem o corpo físico. Portanto, não há morte. Todos estão vivos. Só que uns têm o corpo físico e o outro não tem. Boa notícia, não é essa? Excelente notícia essa. Não há morte, né? Que mundo fantástico, né? Como aplaca as nossas angústias, as nossas inseguranças, não? O mundo astral também tem um poder de fazer despertar em nós dons escondidos, como se nós fôssemos também um super-homem, um super-herói. Nós temos também o nosso dom secreto, que nós ainda não sabemos, mas nós temos, todos nós carregamos dentro de nós um dom secreto. Então nós, de certo modo, somos um super-herói e a nossa identidade, que todo mundo nos chama, que sou o Cláudio, o Cláudio para lá, Cláudio para cá. O Cláudio, ele é apenas uma persona que esconde dentro de si grandes dons. Eu posso ter o dom da fala, o dom da escrita, o dom da música, o dom de desenhar, e posso ter dons muito menos prosaicos, dons muito mais interessantes. Eu posso ter o dom da levitação, né? Tenho conhecidos que dizem levitar, saem do chão, às vezes chegam a bater no teto, eles levitam, eles utilizam os poderes da telepatia para mandar mensagens para outros, o dom da clarividência, ver o mundo espiritual, ver o mundo astral, ver o mundo invisível, né? A telecinesia movimenta os livros aqui com a minha mão, né? Mas pode com o pensamento. Com o pensamento vai movimentando o livro com a força do pensamento. Telecinesia. Tudo isso você pode ter esse dom dentro de você, e lá, graças à viagem astral, pelo fato do espírito se desdobrar do corpo, de você fazer uma viagem extrafísica, o espírito fica longe do corpo e com isso você pode estimular esses superpoderes que você não sabe que tem, mas que você tem. Tá certo? Em 1989, houve a queda do comunismo soviético. O comunismo soviético caiu em 1989. Mas eu não sabia, e vocês também não sabem, que para ocorrer essa queda, grupos de viajantes do astral travaram batalhas tremendas com os líderes dos serviços secretos, com os homens que mandavam lá na Romênia, na Polônia, na República Tcheca, lá em Moscou. Portanto, houve uma luta no mundo astral, uma luta terrível entre grupos do Ocidente que estavam batalhando. Tudo isso, uma batalha no mundo astral, com esses líderes, com essas
figuras que controlavam a política lá no leste europeu com a vitória do mundo ocidental. Portanto, a derrocada do comunismo ateu e materialista, o que foi uma coisa fantasticamente maravilhosa, foi também decorrente das batalhas no astral, né? Atualmente esses grupos trabalham ardorosamente, todos os dias, tentando fazer a paz entre o Oriente e o Ocidente, entre o Islã e o mundo ocidental. Aqui no canal eu tenho uma série de vídeos chamado Os Andarilhos do Bem. Uma série de vídeos que eu fiz baseado na obra do Carlo Ginzburg, né? Os Andarilhos do Bem, que fala sobre os Benandanti, um grupo do século XVI e XVII, um grupo que fazia exatamente isso, que fazia viagem astral, né? Lá no século XVI e XVII. Esse grupo fazia viagem astral para lutar contra as bruxas, lutar contra os feiticeiros, lutar contra as feiticeiras, para que tivessem boas colheitas, para que a produção de animais fosse uma boa produção, né? Então, era uma luta dos cristãos contra os seres demoníacos, né? O Carlo Ginzburg faz um livro fantástico, um livro extremamente elegante, né? Então, se vocês quiserem assistir os vídeos chamam Os Andarilhos do Bem. Tem uma playlist aí que é só sobre a viagem astral no século XVI e no século XVII. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e apertar aí o botãozinho do gostei, tá certo? Semana que vem nós continuamos com projeção astral ou viagem astral. Até lá, tchau!